Olá meninas, tudo bem com vocês? Não sei se você me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Alessi, atualmente sou personal trainer e eu trabalho com um programa de treino para fazer em casa. E eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu trabalho especificamente com programas de treino em casa e por que eu optei em treinar sem sair de casa. Para começar, então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci, me criei até recentemente em Santa Catarina, então eu tive uma oportunidade de trabalho e eu me mudei para o Pará, onde atualmente eu moro. Então, nessa transição, nessa saída de perto da família, dos meus amigos, ir para um outro estado completamente diferente do meu, tive que passar por umas adaptações. Nessas adaptações, mudou a minha alimentação, mudou a forma com que eu estava com que eu estava trabalhando, mudou totalmente a minha rotina. Então, a minha rotina estava totalmente diferente, a minha alimentação era outra, por mais que temperos, enfim, vários alimentos eu mudei. Então, muita coisa que eu comia da comida típica eu deixei de comer, passei a comer outros alimentos. E a principal mudança foi em questão do meu trabalho. Em Santa Catarina, trabalhava com idosos, então o meu trabalho era ativo, eu precisava estar fazendo as atividades junto com os idosos e estar acompanhando. Quando eu fiz essa mudança, eu passei a trabalhar em uma academia, trabalhar com a musculação. Então foi em média um ano que eu passei trabalhando 10 horas por dia e às vezes chegava em casa, eu tinha que fazer os afazeres de casa. Como mudou tudo isso na minha rotina, mudou tudo isso, o nosso corpo reflete as nossas atitudes. Então, durante esse período eu não estava treinando, treinava às vezes, mas era uma que outra vez, era muito raro isso acontecer. A minha alimentação então ficou péssima, né? Não vou nem questionar a questão da alimentação, porque eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava, começava a trabalhar cedo, terminava próximo do almoço, saía, almoçava fora, comia muitas vezes o que dava, preparava alguma coisa rapidinho, que às vezes não era muito saudável. E logo depois no jantar também saía para comer fora porque era mais rápido. Então a minha vida mudou completamente. Foi até que um ponto, em um belo dia, uma aluna da academia me perguntou, né, se ela era uma aluna nova, me perguntou se eu estava gestante, né, então isso foi uma coisa que me chateou muito, que me deixou bem constrangida e foi um sinal de alerta. Essa minha aluna perguntou se eu estava gestante, devido à dilatação, ao tamanho da minha barriga ser grande e estar marcando a minha roupa. Então, como vocês me conhecem, ou talvez vejam algumas fotos minhas, eu sempre fui uma menina magra, né? Sempre ativa, com boas escolhas saudáveis, uma alimentação nutritiva, mas naquele período eu saí totalmente do que eu vinha fazendo. Então, isso refletiu no meu corpo ao ponto que que as mulheres, e principalmente aquela mulher, fez esse comentário. Que também talvez você também tenha passado por essa situação. Mas o ponto-chave que eu tive que tomar alguma providência foi a partir desse comentário. Então, logo eu já estava, né, naquela época que eu estava acima, com a minha barriga grande, né, já estava me sentindo mal com o meu corpo, a autoestima já estava lá embaixo e várias coisas desencadearam e me levaram de fato a ficar insatisfeita ao máximo com o meu corpo. Foi então que eu, como profissional, eu tive que buscar alternativas, né? Comecei aos poucos fazer alguns exercícios em casa, comecei
a me dedicar um pouquinho mais no final de semana, no sábado, no domingo que eu tinha um tempinho no final da tarde, eu ia fazer uma caminhada, eu ia fazer uma corrida, né? Então, dentro do meu limite, é claro, que não era uma corrida extensa, mas eu estava buscando a tomar mais atitudes em relação a mudar o meu corpo, né? Justamente pelo comentário. E com o passar do tempo, meu trabalho foi mudando, eu fui ficando insatisfeita com o meu trabalho, eu via outras possibilidades, que uma das possibilidades era atender como personal trainer, então eu tinha mais tempo livre, eu trabalhava menos e eu ganhava praticamente a mesma coisa, né, do que eu estava trabalhando 10 horas por dia. Foi então que eu decidi atuar especificamente como personal trainer. Foi que eu saí praticamente de todos os meus horários da musculação e fiquei com algumas aulas apenas à noite. Nesse período, né, então eu conversando com outras mulheres, eu vendo que muitas meninas vinham treinar e depois elas paravam, né, e voltavam depois de 2, 3 semanas. Muitas meninas treinavam e vinham fazer só as atividades aeróbicas, só as aulas de ginástica, as aulas de treinamento funcional e não iam para musculação. E eu fui observando e fui conversando com outras meninas e, né, nessa fase eu já estava treinando em casa, e intercalava com os treinos na academia, né, fazia um treino em casa, um treino na academia e estava intercalando e eu estava, de fato, tendo mais vontade de ajudar as mulheres que passavam essa época na academia e depois voltavam a ficar em casa ou caminhavam. Muitas dessas mulheres viajavam e eu fiquei instigada em tentar ajudar essas mulheres que de fato não vão para academia. Essas mulheres que ficam em casa, que são mães, que trabalham fora, que não tem como se deslocar para academia. E eu fui pensando, conversando, estudando. Foi então que eu decidi, né, buscar ajuda. Eu busquei a ajuda de um mentor. Esse mentor me ajudou na criação dos programas de treino, que atualmente é os programas que eu trabalho, né? Então foram feitos vários testes, vários desafios, várias maneiras com que eu particularmente já vinha fazendo e eu fui estudando, fui incrementando e aprimorando um pouco mais até chegar no que é hoje o meu maior programa, que é o programa de treino Buchinho Nunca Mais. Esse programa ele é feito exclusivamente em casa e a partir de agora eu vou trazer para vocês 3 motivos que me fizeram especificamente treinar em casa e que me fazem ainda hoje. Eu vou para academia somente para atender as minhas alunas, né, para dar as minhas aulas. Eu não treino mais na academia, né, e hoje todos os meus treinos eu organizo em casa. E o porquê que treinar em casa? O primeiro motivo e o principal que me fizeram a optar por treinar em casa, e assim como eu optei, eu vou te ajudar a fazer essa escolha, por mais que você não treine, ou porque você treina academia e gostaria de ter essa experiência. Treinar em casa, não necessariamente você precisa de aparelhos, você vai treinar apenas com o peso do seu corpo. Você vai ter uma variedade de exercícios que podem ser feitas sem nenhum aparelho. Então, você não vai precisar gastar para comprar nada, você não vai precisar ninguém ali do seu lado, você vai ter toda a atenção você não vai ter, você não vai ficar largada como se você fosse na academia. Muitas academias hoje têm um trabalho de acompanhamento excelentíssimo,
mas em contrapartida, muitas academias, os profissionais, infelizmente, largam os alunos e os alunos acabam fazendo muitos exercícios errados, né? Então, futuramente isso pode ocasionar uma lesão. Mas treinando em casa não, os riscos é muito menor, porque quando você está em um programa de treino, vou falar especificamente do Buchinho Nunca Mais, você tem todo o suporte para que os treinos sejam feitos da melhor maneira possível. Então, sem aparelhos, existe uma N variedade de exercícios e que tornam também o treino bem intenso, e esse também é o segundo motivo. Deixando o treino intenso, ele se torna um treino mais curto. Você não precisa ficar 1 hora, 1 hora e meia treinando. Com apenas 10, 20, no máximo 30 minutos. Esse também é o segundo motivo que me fez e que eu treino em casa. São treinos mais rápidos, né? São treinos que não envolvem muito tempo. Então, eu organizo a sequência de treino na minha rotina. Então, é bem tranquilo de acontecer os treinos todos os dias, porque eu vou organizar. Na segunda eu vou fazer um treino mais curto pela manhã, que é um dia que eu tô mais cheia de trabalho para fazer. Na terça eu consigo treinar à noite, porque à noite eu tenho um pouquinho mais de disponibilidade. Na quarta, na quinta, e tudo os dias, os treinos vão se encaixando nos meus dias. Então, treinar em casa me possibilita ter essa flexibilidade de horários e também com treinos mais curtos. E uma coisa que é imprescindível, que é o que realmente faz as meninas perderem gordura, foi um dos motivos que me fez estudar, buscar cada vez mais os treinos em casa. Porque em casa a gente consegue trabalhar muitos músculos ao mesmo tempo. Então, esse gasto calórico que os exercícios multiarticulares trabalham, que são exercícios que trabalham, por exemplo, o agachamento. O agachamento trabalha o corpo como um todo. Trabalha a articulação do tornozelo, do joelho, do quadril, do abdômen, do braço para você ficar sustentada. O tronco tem que ficar numa posição adequada. Então, esses exercícios multiarticulares trabalham o corpo como um todo, fazendo com que a gente gaste, a gente queime gordura mais rápido do que muitos exercícios na academia. Quem já foi lá para academia e já fez aquele exercício rosca direta, imagine você nesse processo de eliminar a gordura, de eliminar o buchinho, essa barriga de grávida que incomoda muita gente, que me incomodou, que me fez ficar mais insatisfeita com o corpo. Então, esses treinos vão fazer com que a gente gaste mais calorias, e gastando mais calorias a gente consegue eliminar gordura muito mais rápido do que muitas vezes a gente ir para academia e não ter uma constância nos treinos. Então, treinar em casa me possibilita treinar todos os dias. É uma coisa que facilita muito a nossa vida. Para fechar então esse nosso vídeo, o principal motivo que me fez desistir de treinar na academia foi o seguinte: não ir para academia, simplesmente. Porque vejam só, como eu passei muito tempo, né, um tempo bem significativo da minha vida, trabalhando na academia, naquele ambiente fechado, conversando
não tendo assim uma variedade, um trabalho muito amplo que eu precisasse me deslocar. Então, esse ambiente fechado, aquele ambiente de as mesmas pessoas, né? Então, na academia que eu trabalhava, ela não era grande, então eu sempre via as mesmas pessoas, as mesmas mulheres se lamentando que não gostavam de musculação, que o professor atendia mal, que tinha que revezar aparelho. Então, todas essas reclamações acabaram, não seria me chateando, mas talvez me traumatizando. Não sei se talvez seria essa a palavra correta em falar, mas esse ambiente fechado me fez ficar cada vez mais distante, né? Todas essas atitudes eu fiquei cada vez mais distante desse ambiente. E treinar na academia, você vai precisar se preparar um tempo antes, né? Você vai sair de casa, você vai sair, às vezes você vai enfrentar trânsito, às vezes você vai se deslocar por uma distância muito longa. Então sair de casa para ir para academia era uma coisa que consumia muito meu tempo, né? Me preparar, fazer um lanche, ir para academia, treinar, voltar para casa. Então consumia o meu tempo. E esse tempo que eu, entre aspas, perdia deslocando para academia e às vezes até esperando o aparelho, eu poderia estar em casa estudando, estar em casa descansando, fazendo a minha alimentação. Então, todas essas pequenos detalhes foram me desestimulando de treinar na academia. Então, de fato, treinar em casa é uma das estratégias melhores que a gente tem para cuidar do nosso corpo e principalmente porque a gente não precisa sair, a gente não precisa se deslocar até a academia, até o local de treinamento, porque o local de treinamento pode ser feito aí na sua sala, né? Não tem necessariamente um grande espaço. Na academia, uma das coisas também que me chatearam muito, principalmente quando eu estou com aluna de personal e quando eu estava treinando, principalmente, é que muitas pessoas vão para academia como um local de usar o celular. Então elas ficavam no celular e ficavam passando às vezes até 15, 20 minutos no mesmo aparelho. Então, às vezes, quando o horário estava muito cheio e era o único horário que eu poderia treinar, eu me deparava com essa situação e essas pequenas coisinhas já estavam me deixando de saco cheio. Então, revezar o aparelho, né, ficar esperando, gente suada, ambiente fechado. Então, todas essas questões foram me desmotivando. Sem contar que muitas mulheres, isso aqui já aconteceu comigo, mas eu tive que não dar importância, porque senão eu não conseguiria treinar. Eu, como sempre fui magra, sempre quis assim ser mais musculosa, ser mais forte, com os músculos mais aparentes. Então, muitas meninas que treinam na academia são dessa maneira. E eu acabava muitas vezes me comparando, eu ficava pensando, poxa, já tô treinando faz um bom tempo e eu não consigo chegar igual ao corpo delas, né? Então eu acabava me comparando com outras meninas, isso eu ficava triste, por essa situação que eu enfrentei, na questão da barriga, da gordura acumulada, da dilatação. Então essas questões a gente acaba se comparando com outras pessoas. E é um detalhe também que afasta muitas alunas que vieram me falar, por essas alunas estarem acima do peso, elas não vão para academia justamente porque tem muita gente que fica observando outras pessoas, né? Às vezes não por maldade, mas ficar observando e ter aqueles preconceitos, às vezes porque lugar de gordinho ou de gordinha não é na academia, né? E todos esses mitos, esses tabus que infelizmente ainda tem. Então a gente
treinando em casa, a gente não vai se comparar com outras mulheres. A gente vai se comparar com a gente mesma. Por exemplo, quando eu estava começando, eu não conseguia fazer 15 agachamentos. Eu não conseguia descer. Eu chegava já no sétimo, oitavo, a minha coxa começava a queimar, que muitas vezes eu tinha que parar. Por quê? Porque eu não estava acostumada a fazer esse treino e era um exercício que exigia muito do meu corpo. Então, eu entendia que esse processo de desafio eu tinha que comparar comigo mesma. Então, se eu, num dia eu estou fazendo 5 agachamentos, no próximo treino eu vou fazer um esforço, eu vou me dedicar um pouquinho mais para fazer 8, fazer 9, às vezes até fazer 10. Então, treinando em casa, eu tenho esse desafio, essa comparação comigo mesmo. Se eu fiz uma sequência de treino e eu fiquei mais ou menos cansada, no próximo treino eu vou fazer um esforço um pouquinho mais, porque é assim que eu vou conseguir ter os meus resultados. Então, treinar em casa, você não fica se comparando com outras pessoas, com outras mulheres que carregam mais peso ou que têm um corpo mais magro que o seu. Treinar em casa não tem necessidade de fazer isso. E um detalhe que também pesa muito, é que isso não aconteceu comigo, mas é isso que eu já escutei de muitas meninas que fizeram parte dos meus programas. As meninas simplesmente não iam para academia porque elas queriam se esconder. Ficavam em casa, muitas delas não saíam ou se escondiam debaixo de uma roupa que às vezes era um pouquinho maior, justamente para não mostrar o real do peso, né? O nosso real do nosso corpo. E isso também eu já fiz, né? Já usei uma roupa um pouco mais folgada para não mostrar a minha barriga, que estava aparentemente maior do que o normal. Então esses foram dos motivos assim que me levaram a sair definitivamente desse ambiente da academia, né, desse ambiente fechado da academia. Claro que tem outras situações que pesam ainda, que fazem com que eu fique, não seria traumatizada, mas que eu fique um pouquinho mais desestimulada a não treinar na academia, e eu acabei optando por treinar somente em casa. Se você nunca teve essa experiência, sugiro que me chame aqui embaixo, fale comigo e que você tenha esse acompanhamento, tenha essa primeira experiência em treinar em casa com um programa de treino programada, testada por mulheres que, assim como você e assim como eu, não gostam de academia. Então, se você nunca teve essa experiência, você pode me chamar aqui embaixo, deixar meu comentário, pode me seguir nas redes sociais, me buscar que você vai me encontrar. Pode deixar aqui embaixo também para você me achar nas redes sociais. Então, se você nunca teve essa experiência, gostaria de ter esse programa, esse acompanhamento e essa experiência treinando em casa, você pode me chamar, que eu vou estar pronta para te ajudar. E assim como você vai treinar em casa e ter todos esses benefícios que eu falei durante o vídeo todo. Então, se puderem, entrem lá no meu Instagram, tem várias sequências, ou me chamem aqui, pra gente já iniciar essa troca de experiências. Eu sei que muitas de vocês talvez até fizeram alguns treinos, né? Tem muitas meninas que falam comigo que elas buscam alguns treinos pela internet, colocam lá no YouTube alguns treinos, mas são treinos que não estão preparados muitas vezes para o seu condicionamento, para o seu corpo que está atual. Então, no meu programa de treino, no programa Buchinho Nunca Mais, a sequência começa com uma pequena adaptação. Isso também é um cuidado que precisa ser feito, meninas, que simplesmente treinar em casa não é
começar a fazer de qualquer maneira, não é simplesmente fazer alguns polichinelos, alguns agachamentos que você vai treinar em casa. Isso pode acontecer, mas você não vai ter de fato grandes mudanças, principalmente na região da barriga. Então, treinar em casa requer alguns cuidados. Eu vou deixar bem rapidinho aqui no final do vídeo, para você que talvez nunca teve essa experiência e gostaria de ter, e acha que treinar em casa é simplesmente fazer agachamento, polichinelo, abdominal. Não, treinar em casa requer alguns cuidados, como se fosse treinar em academia. Claro que treinar em casa é muito melhor do que na academia, né? Então, não é à toa que eu tô gravando esse vídeo. Mas treinar em casa requer alguns cuidados, como usar uma roupa confortável, né? Não uma roupa que fique te apertando e deixando o exercício difícil de fazer porque a roupa tá aí te incomodando. Então, use uma roupa mais solta, uma leg, uma blusinha mais solta, um top, o que você com a roupa que você se sentir à vontade. Da mesma maneira que a gente usa roupa, é fundamental usar tênis para que o nosso tornozelo, o nosso pé fique seguro, né? Então é simplesmente começar a treinar de qualquer maneira. Então treina em casa é coisa séria, é uma atividade que exige comprometimento, que exige cuidados, como se fosse treinar numa academia. E um detalhe também que eu não posso deixar de falar é o seguinte: muitas meninas começam a treinar em casa, né, com a meta, com o objetivo de eliminar a barriga, de eliminar gordura, e buscam por conta própria alimentos e deixam de comer alimentos que são talvez essenciais no processo de eliminar a gordura, que nesse caso é o carboidrato. Então muitas meninas por conta própria começam a fazer uma alimentação, começam a fazer aquela dieta, aquela bendita dieta, né, que acabam deixando de comer alimentos que são importantes no processo de perda de gordura. Então, meninas, se vocês estão necessariamente precisando, que vocês estão insatisfeitas com o corpo, que a gordura tá marcando a roupa, que a barriga tá marcando muito a roupa, que vocês precisam de fato eliminar gordura, busquem ajuda primeiramente para treinar, no caso o programa Buchinho Nunca Mais. Segundo, a ajuda de um nutricionista para organizar melhor essa parte da alimentação. Então, meninas, não busquem treinar por conta própria, né? Uma coisa que eu venho falando muito, que treinar em casa não é fácil, requer cuidados, requer acompanhamento, requer consistência nos treinos, se precisa fazer com dedicação. Tem dias que você não vai estar motivado, então você tem que ter essa disciplina de fazer mesmo quando a preguiça bater. Então, meninas, seria basicamente isso o que eu queria falar para vocês. Eu sei que teve muita coisa nesse vídeo, ele foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou estar à disposição para vocês que quiserem ter essa primeira experiência e ter todos os benefícios, principalmente eliminar o buchinho de grávida treinando em casa. Obrigada por esse vídeo.